E agora eu te mostrarei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão que eu vi antes que eu fosse casado. Elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com tua mãe. Eu vi uma potente visão. E por conta dessas coisas eu supliquei ao Senhor. Eu estava deitado na casa de meu avô, Malaléu, quando eu vi numa visão o céu se purificando e sendo arrebatado. E caindo na terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo e montanhas suspendidas sobre montanhas. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos e estavam no ato de serem projetadas e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por estas coisas, minha voz hesitou. Eu clamei e disse: a terra é destruída. Então meu avô, Malaléu, levantou e disse-me: por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me: confirmado está o que tu tens visto, meu filho. E potente é a visão do teu sonho com respeito a todo o pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta e suplica ao Senhor da glória, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra, e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu, sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei e implorei, e escrevi minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo ao meu filho Matusalém. Quando eu desci abaixo, olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, a lua descendo do oeste, e algumas estrelas espalhadas, e tudo o que Deus tem conhecido desde o princípio. Eu abençoei o Senhor do julgamento e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol dos aposentos do leste, para que, ascendendo e levantando na face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Eu elevei minhas mãos em retidão e abençoei o santo e o grande. Eu falei com o sopro da minha boca e com a língua da carne, que Deus havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca e língua para conversar. Abençoado és tu, ó Senhor, o Rei grande e poderoso em sua grandeza, Senhor de toda criatura do céu, Rei dos reis, Deus de todo o mundo, cujo reinado e cujo reino e majestade duram para sempre e sempre. De geração a geração teu domínio existirá. Todos os céus são teu trono para sempre, e toda a terra o escabelo de teus pés para sempre e sempre. Pois tu o fez, e sobre todos reinas. Nenhum ato excede teu poder. Com tua sabedoria és imutável. Nem do teu trono, nem de tua presença, ela nunca se desvia. Tu sabes todas as coisas, vês e ouves-as, nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os anjos de teus céus transgrediram, e em carne mortal tua ira permanece até o dia do grande julgamento. Então, ó Deus, Senhor e poderoso Rei, eu imploro-te e suplico-te que responda minha oração para que uma posteridade me possa ser deixada na terra, e que toda a raça humana não pereça, para que a terra não seja deixada destituída e destruição tome lugar para sempre. Ó meu Senhor, que pereça da terra a raça que tem te ofendido, mas que uma justa e reta raça estabeleças por uma posteridade para sempre. Não escondas tua face, ó Senhor, da oração do teu servo. Depois disto eu vi outro sonho e expliquei-o todo a ti, meu filho. Enoque levantou e disse a seu filho Matusalém: a ti, meu filho, eu falarei. Ouve minha palavra e inclina teu ouvido ao sonho visionário de teu pai. Antes que eu tivesse casado com Edna, tua mãe, eu vi uma visão em minha cama. E vi uma vaca crescer da terra, e esta vaca era branca. Depois disso, uma novilha fêmea cresceu, e com ela outro bezerro. Um deles era negro, e outro era vermelho. O bezerro negro então golpeou o vermelho e o perseguiu sobre a terra.
Daquele tempo em diante eu não pude ver nada mais a respeito do bezerro vermelho, mas o negro aumentou de tamanho, e uma novilha fêmea veio com ele. Depois disto, eu vi muitas vacas procederam, reunindo-se a ele e seguindo após ele. A primeira jovem fêmea também saiu da presença da primeira vaca, e procurou o bezerro vermelho, mas não o encontrou. E ela lamentou com grande lamentação, enquanto ela procurava por ele. Então eu olhei até que aquela primeira vaca veio até ela, e desse tempo em diante ela se tornou silente e cessou de lamentar. Depois disso, ela pariu outra vaca branca. E novamente pariu muitas vacas e bezerros negros. Em meu sonho eu também percebi um touro branco, o qual de igual maneira cresceu e se tornou um enorme animal. Depois dele, muitas vacas brancas vieram, se juntando a ele. E eles começaram a parir muitas outras vacas brancas que se assemelharam a eles e seguiram umas às outras. Novamente eu olhei atentamente enquanto, dormindo, examinei o céu acima. E vi uma estrela cair do céu, a qual, estando levantada, comeu e fugiu de entre aquelas vacas. Depois disso, eu vi outras grandes e vacas negras, e vi todas elas mudarem suas baias e pastagens, e vi seus jovens começar a lamentar um com o outro. Novamente eu vi em minha visão e examinei o céu. Então vi muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. No meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles, eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos e começaram a se aproximar das vacas novas. E todas elas ficaram prenhes e geraram elefantes, camelos e asnos. Nisto, todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Novamente eu percebi-os, quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei meus olhos uma segunda vez em direção ao céu, e vi numa visão que, eis que vieram do céu como se fosse a semelhança de homens brancos. Um veio e 3 com ele. Aqueles 3 que vieram por último, pegaram-me pela minha mão e ergueram-me das gerações da terra e levaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram: permanece aqui, até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelos e asnos, sobre as estrelas e sobre as vacas. Então eu olhei para um dos 4 homens brancos que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu, e amarrando-as, mãos e pés, lançou-a a um vale estreito, profundo, estupendo e escuro. Então um deles puxou sua espada e deu-a aos elefantes, camelos e asnos, que começaram a morder um ao outro, e toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis um daqueles 4 anjos que vieram, lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelha-se parcialmente às dos cavalos, e, amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-as nas cavidades da terra. Então um daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem e fabricou para si um grande barco. Nele ele habitou, e 3 vacas habitaram com ele naquele barco que cobriu-os. Novamente eu elevei meus olhos para o céu e vi um oponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura desta água e ela estava elevada acima da vila.
ela fluiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os asnos foram afogados na terra e todo o gado. E não pude vê-los, nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram e afundaram no abismo. Novamente, eu vi numa visão, até aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou num homem, saiu do barco e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca. Uma delas era vermelha como sangue, e uma delas era negra. E a vaca branca deixou-as. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se leões, tigres, lobos, cães, javalis selvagens, raposas, coelhos e porcos, corujas, corvos e milhafres. Então a vaca branca nasceu no meio deles. E eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca, que havia nascido no meio deles, trouxe um asno selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois daqueles muitos asnos selvagens. Então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos, e aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos asnos. Novamente aqueles asnos entregaram aquele cordeiro aos lobos. E ele cresceu no meio deles. Então o Senhor trouxe as outras 12 ovelhas para que pudessem habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Eles multiplicaram-se e houve abundância de pastos para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e oprimiram-nos enquanto eles destruíram seus jovens. E eles deixaram seu jovem em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a aclamar por causa de seus filhos e fugiram para refugiar o seu senhor. Um, entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os asnos selvagens. Eu vi a ovelha gemendo, chorando e implorando ao seu senhor, com todo o seu poder, até que o Senhor das ovelhas desceu à sua voz da sua elevada habitação, foi a eles e examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos e disse-lhe para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar as ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Senhor, quando outro o encontrou e continuou com eles. Ambos entraram junto na habitação dos lobos e, conversando com eles, fizeram-nos entender que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso, eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força. O rebanho clamou e seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grave lamentação. Mas as ovelhas ficaram silentes, nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder. Mas o Senhor das ovelhas continuou com elas e as conduziu. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido, e glorioso era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles alcançaram-nas num certo lago de água. Então aquele lago ficou dividido, a água erguendo-se em ambos os lados diante de sua face. E enquanto o seu senhor estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as e correndo atrás dela no lago de água. Mas quando eles viram o Senhor das ovelhas,
eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou e, repentinamente, de acordo com a sua natureza, ela se tornou cheia e levantou-se até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto, que estava sem água e grama, e eles começaram a abrir seus olhos e a ver. Então eu vi o Senhor das ovelhas examinando-as e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o Senhor das ovelhas enviou-o a elas. Depois disso, eu vi seu Senhor colocado diante delas com um aspecto terrível e severo. E quando elas viram, elas ficaram amedrontadas com o seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha e para aquela outra ovelha que estava com ele e o qual estava no meio delas, dizendo: nós somos capazes de permanecer diante do nosso Senhor ou de olhar para ele. Então aquela ovelha que os conduziu saiu e subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas e a vagar pelo caminho que ele lhes havia mostrado, mas ele não o soube. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o qual havia acontecido, ele desceu do topo da rocha e veio a eles, descobriu que havia muitos que se tornaram cegos, e tinha desviado de seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram e tremeram na sua presença, e ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que tinham se perdido, e depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para seu rebanho. Eu igualmente vi naquela visão que esta ovelha se tornou num homem, construiu uma casa para o Senhor do rebanho e fez todos eles ficarem na casa. Eu vi também que aquela ovelha, que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar, entraram num pasto e aproximando-se de um rio de água. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou num homem, foi separado delas e morreu. Todo o rebanho procurou por ele e clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água, e que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduzindo-as os juízes de Israel. Então eu vi que aquela ovelha entrou em um agradável lugar e um deleitável e glorioso território. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos, e que algumas vezes eles ficavam cegos, até que outra ovelha levantou-se e conduziu-as. Ele trouxe-os todos de volta, e seus olhos foram abertos. Então cães, lobos e javalis selvagens devoraram-nos até novamente outra ovelha levantar, o mestre do rebanho, um deles mesmos, um carneiro para conduzi-los. Este carneiro começou a lutar em todo lado aqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. Seus olhos e viu o carneiro no meio deles, os quais deixaram de lado sua glória. E ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles e comportando-se sem dignidade. Então seu senhor enviou a antiga ovelha novamente para uma sutil diferente ovelha, e levantou-o para ser um carneiro e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado sua glória. Indo então a ele e conversando com ele só, ele levantou o carneiro e fez dele um príncipe e líder do rebanho. Todo o tempo aqueles cães aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face, e eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair.
Mas o último carneiro levantou e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas e morreu. Então houve uma ovelha menor, um carneiro no lugar dele, que tornou-se um príncipe líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou. E todos os cães, lobos e javalis selvagens temeram e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em nenhum tempo arrebate-as. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre e causou uma mesa cheia aproximar-se diante dele. Novamente eu vi que aquela ovelha perdeu-se e foi para os vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa. E que seu Senhor chamou alguns entre eles, os quais ele enviou-as a eles. Mas a estes as ovelhas começaram a matar. E quando um deles foi salvo da matança, ele saltou e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Mas o Senhor das ovelhas livrou-o das suas mãos e o fez subir a ele e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas para testificar e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi quando alguns deles esqueceram a casa do seu Senhor e sua torre vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do lugar de sua habitação e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos e das hienas, e ao poder das raposas e de todo animal. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi também que eles esqueceram a casa de seus pais e sua torre, dando-os todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los até o poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas e carregadas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores e designou-os ao cuidado das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e aos seus associados: todos vós, de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno: fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortas, e a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro e disse: entende e cuida de tudo o que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança que os pastores cometerão haverá uma conta, como quantas pereceram pelo meu comando, e quantos eles destruíram por sua própria cabeça. De toda destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças, e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer explanação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar e a destruir mais do que lhes foram ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre e porque a casa das ovelhas foi derrubada.
Nem fui, depois disso, capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores, igualmente, e seus associados, entregaram-nos a todos os animais selvagens, para que os devorassem. Cada um deles em sua estação, de acordo com o seu número, foi entregue. Cada um deles, um com o outro, foram descritos num livro, como muitos deles, um com o outro, foram destruídos num livro. Mas, porém, do que foi ordenado, cada pastor matou e destruiu. Então eu comecei a chorar e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. De igual maneira também vi na visão aquele que escreveu como ele escreveu destruído pelos pastores todo dia. Ele subiu, permaneceu e exibiu cada um de seus livros para o Senhor das ovelhas, contendo tudo o que eles haviam feito e tudo o que cada um deles tinha feito. E todos os que eles haviam entregues à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, rei-o, selou-o e depositou-o. Depois disso, por 12 horas os pastores negligenciaram as ordens do Senhor. E eis que 3 das ovelhas separadas entraram e começaram construindo tudo o que estava caído daquela casa. Mas os javalis selvagens estorvavam-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente eles começaram a construir como antes e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso, também todas as ovelhas eram cegas e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sob seus pés e devoraram-nas. Contudo, o seu senhor estava ciente, até que toda ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados juntos, mas eles não salvaram-nos do poder dos animais. Então, aquele que escreveu o livro subiu, exibiu e leu na residência do Senhor das ovelhas. Ele pediu-lhe por eles e orou, apontando cada ato dos pastores e testificando diante dele contra todos eles. Então, tomando o livro, ele guardou-o consigo e apartou-se.